Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos juntos aqui, né? Os irmãos estiveram juntos domingo próximo passado, é, com o irmão Jorge Fontainha, que trouxe a lição para os irmãos. E e esta lição que nós vamos trazer para os irmãos, mais uma lição voltada para o povo de Minas Gerais, né? Os batistas mineiros, mas que nós também fazemos em cima desse texto, também podemos aproveitar e aplicar no nosso dia a dia também e na nossa vida. É dos montes, olho para o mar, né? Parece até algo assim estranho, né? Porque em Minas Gerais não tem mar, né? Mas é fazendo uma alusão que de cima a visão pode ser ampliada, né? E você pode ver muito além, né? Inclusive, como diz aqui, o mar. E eu queria começar essa palavra, né? Lá com aplicação para a vida, onde o autor ele pergunta não, ele primeiro ele faz uma afirmação dizendo que a situação geográfica de um território interfere na forma de ser dos seus habitantes, né? Não temos dúvidas disso, né? Porque isso é uma realidade, né? Que cada região, cada local se identifica, né? O mineiro, como diz aqui, né? Ele fala que é um povo reflexivo, né? É um povo desconfiado, né? Já nós, aqueles que são do Rio de Janeiro, os cariocas, já são introvertidos, né? Muito expansivos, até às vezes até de um pouco demais, né? Mas cada um tem a sua particularidade, né? Morei no sul, o povo já é um tanto mais, um pouco fechado, você tem que demorar um pouco mais de tempo para conquistar a confiança, né? Para que ele possa abrir o espaço, para que você possa se aproximar, enfim. Então nós temos a certeza que a geografia do território onde nós vivemos influencia diretamente na nossa forma de ser. E se isso acontece, então eu passo para a segunda parte, onde ele faz um questionamento, perguntando se isso também pode refletir na forma da proclamação do Evangelho. Com certeza, né? O método, a abordagem, ela tem que ser diferenciada, né? Porque não é uma caixinha pronta, né? O Evangelho ele é pregado e nós devemos respeitar as circunstâncias, né? O próprio Paulo fala que fez de forte para ganhar os fortes, de fraco para ganhar os fracos e assim por conseguinte. Ou seja, a aplicação para o alcance do Evangelho é de acordo com o povo que nós queremos alcançar, né? Então ele vai dizendo aqui, né? Então consideramos que o relevo de Minas, na história do estado de Minas Gerais, conseguimos entender a razão do mineiro de ter um espírito crítico e reflexivo, como já falamos aqui anteriormente, né? Então é por isso que o mineiro, né, ele tem esse espírito crítico e reflexivo, haja vista, né? Porque tem a influência de onde realmente eles moram, e assim como nós temos aqui também. E aí o texto vai nos dizer, né, que dos montes a reflexão e o senso crítico, né? E no decorrer do texto a gente vai ver que ele vai falando e vai trazer a questão da oração também, né, onde nós devemos como orar e onde devemos orar, mas mostra aqui que sempre quando a Bíblia vai se relacionar na questão do monte, ela está sempre se relacionando que o monte é o local de adoração, né? Monte é o local da habitação de Deus, não se referindo ao monte físico, né? Mas aonde o salmista diz lá no Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? E ele vai no decorrer desse texto, ele vai falar da questão da segurança também, ou seja, a nossa segurança e para onde nós devemos olhar é para Deus, né? Ou seja, para cima, né? Então sempre o monte teve essa conotação de realmente de nos aproximar de Deus, né? De estarmos perto de Deus. E aí ele vai na narrativa do texto, ele vai citar aqui a primeira citação que ele vai fazer é sobre a questão de Abraão lá no Monte Moriá. Abraão experimentou, né, obediência cega ao Senhor, né? Que Deus pediu a ele, né, não um sacrifício. Deus não pediu a Abraão um sacrifício, embora o texto vai dizer lá que é, Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho, mas Deus estava querendo ver até onde iria a obediência de Abraão. E a Bíblia vai falar que ele fez todos aqueles preparativos, pegou o cutelo, pegou o fogo, pegou a lenha,
né? Mas o cordeiro para ser sacrificado ou o animal para ser sacrificado não tinha. Ele é questionado, né, pelo próprio filho, né? Questionando o pai: onde é que está o animal para ser sacrificado, né? E ele falou: Deus proverá. Então ele confiou, né? Ele confiou. Então Deus estava, podemos dizer que estava testando, né? A confiança de Abraão. Então é interessante. Você provavelmente já deve ter lido os textos, né? E você se deparou com esse texto aí lá em Gênesis no capítulo 22. Outra questão que ele vai dizer lá é Moisés lá no monte Sinai, né? Quando ele estava lá, ele foi chamado, né? E, e Deus disse para ele: Moisés, ó, tira as sandálias, tira o teu calçado aí, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, né? Mostrando que nós, quando vamos à presença de Deus, nós temos que se despir das coisas deste mundo e nos apresentarmos diretamente ao Senhor, sem máscara, sem nada que realmente que lembre ao mundo e que realmente nos tire da presença de Deus, né? Porque Deus é santo e exige de nós santidade, porque nós somos imperfeitos, né? Haja visto que nós vamos ver lá depois que quando Moisés sobe ao monte para receber as leis, né? E a palavra vai dizer que quando Deus vai passar, ele manda Moisés entrar numa brecha de uma pedra, porque certamente se ele visse a glória de Deus, ele ia morrer, né? Então ele estava na presença de Deus. Na presença de Deus é algo glorioso e nós devemos nos apresentar da melhor maneira possível, né? Mais apropriada possível, porque nós devemos estar na presença de Deus, porque Deus é santo e ele exige de nós também santidade, né? E ele vai falar também lá quando Moisés foi levado lá ao Monte Nebo, né? Em que Deus mostra para ele a terra prometida, né? Mostrou a ele, mostrou que só, isso aqui a tua descendência vai receber, vai entrar lá naquela terra. Levou ele ao alto, ele viu e falou assim: mas você não vai entrar, né? Então interessante, né? Parece assim algo assim que Deus puniu Moisés, né? Mas é interessante que nós podemos ver que muitas das vezes nós podemos ser abençoados para aqueles que nos antecederam, né? Prepararam todo o caminho, prepararam toda a caminhada e nós recebemos as bênçãos, assim como nós devemos fazer também. Porque nós não devemos fazer como a Bíblia fala, que quem espera nessa vida é mais miserável dos homens. Ou seja, nós não podemos fazer alguma coisa esperando receber nós mesmos, né? O que nós devemos fazer para que outros possam ser alcançados, né? Então Moisés trabalhou, pelejou ali junto com aquele povo, estava à frente do povo, mas não entrou na terra prometida. Mas o seu povo entrou na terra prometida, né? Então mostrando que a palavra de Deus ela precisa ser pregada, né? Porque Deus vai nos recolher, mas a palavra, aquilo que nós semearmos, ela vai continuar aí. E muitas pessoas precisam ser alcançadas, né? Não podemos ter uma visão só de horizonte, só aquilo que nós estamos vendo, mas que possa ir além daquilo que nós vemos. E aí a palavra vai dizer que também ali, depois Moisés é recolhido por Deus e é sepultado, e diz que o seu corpo não foi encontrado até hoje, né? Mostrando que Moisés foi um homem que andou com Deus, né? É um homem que estava na presença de Deus, né? Mostrando que ele pagou um preço por amor ao seu povo, mostrando que nós precisamos estar na presença de Deus e muitas das vezes precisamos pagar um preço para que outros possam ser alcançados, mostrando que o reino não é só para nós, né? Mas é para todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor e que buscaram o Senhor em espírito e em verdade. Outro tema que ele vai abordar aqui é lá a questão lá de Elias, né? E Elias e os profetas de Baal, um texto muito conhecido, né? O povo de Deus sendo perseguido, sendo encurralado, e o povo com medo, sendo subjugado, mas Deus levanta um homem, né? É um homem chamado Elias, e ele desafia lá a Jezabel, desafia aquelas pessoas daquela época ali, e manda chamar todo o povo de Israel ao Monte Carmelo, e ali os profetas de Baal com os outros profetas de Jezabel, ou seja, 850 profetas, 450 de um mais 400, juntou aqueles profetas ali, e nós sabemos que ali o Senhor fez algo indizível, né? Podemos assim dizer, né? Que naquele holocausto ali que foi montado, a palavra vai dizer que até a própria água que foi jogada em cima daquele holocausto e as pedras todas pegaram fogo, e os profetas de Baal se rasgaram e clamaram ao Deus deles e nada aconteceu, né? Mostrando que quando nós entramos na presença de Deus, quando nós realmente acreditamos e confiamos em Deus,
ele faz mais, vai além daquilo que nós possamos imaginar, né? Então Deus pode realmente trazer sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que estão à nossa volta algo realmente maravilhoso. Pode fazer realmente algo excepcional e algo, podemos dizer assim, milagroso. Diz aqui que os montes é a reflexão e o senso crítico. No contexto da história de Israel, os montes têm um papel, tem, tem um papel interessante no processo da reflexão, senso crítico e encontros com Deus, né? E foi, como eu falei aqui, no Monte Moriá, com, com Abraão, né? Lá, depois vai falar de Moisés, falou aqui também de Elias, e vai falar de uma série de outros que realmente tiveram encontro com Deus. Vai falar também lá do Monte das Bem-aventuranças, né? Onde Jesus realmente pregou o Sermão do Monte, muito conhecido, né? Lá de Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, como está aí também o próprio o autor escreve aí. E também lá nós podemos ver lá na questão de Jesus, lá também, lá no Monte das Oliveiras, né? Naqueles momentos críticos onde Jesus, que nós já estudamos lá em João, né? Não sei se você se lembra, que ali Jesus se retira com os discípulos para orar, né? Ali no jardim do Getsêmani, no local retirado, né? Onde Jesus sofreu ali realmente aquela traição por Judas e foi preso e foi morto. Nós sabemos que tudo para se cumprir a palavra de Deus, mas ele ali também foi sentenciado à morte, né? Por uma questão de traição, mostrando que mesmo quando nós estamos próximos do nosso mestre, nós podemos ser traídos, podemos ser alcançados, né? Mas nós não devemos nos deixar enfraquecer, porque mesmo no momento de adversidade, o Senhor é aquele que está conosco. É importante ressaltar que acontecimentos tão significantes da história não fundamenta, não fundamenta a prática da oração no monte como muitos fazem hoje, né? É outro tema aqui que ele vai abordar, que ele falou de Jesus se retirou para orar, né? E mostrando que muitas pessoas se retiram, vão para o monte para orar. A Bíblia não condena, não fala nada contra isso, mas ele quer ressaltar aqui que muitas pessoas colocam nisso, depositam nisso um modo de santificação ou um modo especial de encontrar ou de achar Deus, né? Mas a palavra de Deus vai falar que Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, e o texto vai dizer que também que o local não é o mais importante, mas o importante é o seu modo de adorar, né? Vai falar lá sobre o publicano e o fariseu que subiu também para adorar a Deus, e um ficou em pé, batia no peito, dizia que ele era o tal, né? E o outro diz que o fariseu nem não levantava nem, não queria nem olhar, né? Publicano. E o texto vai dizer que Deus não aceitou a oração dele, mas o outro desceu justificado. Então, mostrando que o local não é importante, né? Mas a sua atitude perante Deus, essa sim é importante, né? A quem você busca? Como você busca? Qual é a sua finalidade, né? E qual é o seu tipo de oração? É de adoração a Deus, né? Ou é simplesmente só uma petição? Então, está dizendo que há um modo de nós orarmos, é o modo que Deus vai olhar para cada um de nós, né? Porque a oração é a minha conversa e a sua conversa com Deus. Não encontramos nenhum mandamento quanto a orar no monte, né? Como o autor falou aqui. Temos imperativos quanto a orar sem cessar e a orar com discrição, né? Estão falando aqui que, né, não adianta você ficar gritando, falando alto, né? Ele está dizendo que a oração é algo muito pessoal, né? A menos quando você está indo num público, você ora em público, você é pedido para você orar em público. Lógico que a sua oração passa a ser uma oração pública, né? Mas ele está dizendo aqui que a gente precisa ter senso de discernimento, né? E discrição, né? Não achar que é a nossa oração que vai mover o coração de Deus, né? Mas é a nossa oração que vai chegar ao trono da graça e assim Deus vai responder conforme Ele quer. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita, né? Então aí o mover de Deus vai se fazer presente, né? Não de acordo com a minha necessidade, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque nós falamos que Deus é onisciente, né? Deus é onipresente, é onipotente, Ele nos vê e nos ouve
de qualquer lugar, né? O salmista vai dizer também, ó, se eu fizer a minha casa lá no abismo, né? Em outras versões diz que se eu fizer a minha casa lá no inferno, Deus pode estar lá. Agora, se eu tomar as asas da alva, também fizer a causa lá nas altitudes, Deus também vai estar, né? Não importa o local onde você está. O importa é a sua atitude de como você busca o Senhor, de como você entra na presença do Senhor. Mas aqui, porém, independentemente de viver entre as montanhas das Minas Gerais ou num lugar cujo relevo seja, por exemplo, uma planície, é preciso ter uma atitude reflexiva, né? A gente precisa refletir, né? Não importa o local, não importa o local onde você está, nós temos que saber qual é a nossa atitude perante Deus, né? Quem sou eu perante Deus, né? Não aquilo que nós muitas vezes as pessoas querem mostrar para as outras pessoas, né? Como ele vai falar que vai abordar aqui, tem muitas pessoas aí, muitos lobos em pele de cordeiro, enganando as pessoas e as pessoas deixando ser enganadas. Que ele vai abordar aqui, vai falar lá a questão como Paulo pregava, né? Que os berianos, né? Eles eram mais prudentes até porque os povos de Tessalônica, porque eles ouviam, o povo de Tessalônica ouvia o que Paulo falava e estava tudo certo. Embora Paulo falava as coisas certas, as palavras do reino de Deus. Mas os bereanos, eles iam verificar na palavra se era exatamente se era aquilo, se estava certo, né? Está dizendo o seguinte, né? Que nós hoje não podemos só receber, mas nós precisamos verificar de onde vem, qual é a fonte, né? É da palavra de Deus? Tá falando da palavra de Deus? Realmente é verdadeiro? Então, nós devemos ser não desconfiados, mas termos discernimento, examinar a palavra para que nós não possamos ser enganados, né? Afinal, quando ouviram o evangelho através do apóstolo Paulo, né, eles, ou seja, os berianos, né, conforme Lucas, escritor lá no livro de Atos, descreve, eram mais nobres do que os tessalonicenses, como eu havia falado aqui, pois recebem a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura, para ver tudo se era assim mesmo. Está dizendo o seguinte, que a sua Bíblia ela não pode ser aberta só no domingo, só na quarta-feira, mas todos os dias você precisa examinar, né? Hoje nós temos vários meios, né? Principalmente o meio digital, então você tem a Bíblia ao alcance da mão o tempo todo, né? Onde você está, você tem alcance, né? E o mais importante não é só a Bíblia que está lá na Bíblia digital, né? Ou só a Bíblia aqui do papel, né? Mas é aquela que você tem aqui, né? Porque a prática da leitura vai levar, às vezes você não sabe aonde está o texto, mas você sabe que aquelas palavras estão contidas no livro sagrado, na palavra de Deus, né? Ele vai dizendo aqui, ou seja, como um mineiro, parece que não recebiam nada de novo sem o primeiro desejar saber o que era para que sendo mineiro ou não, seja como os berianos, ou seja, né? Se o mineiro já é desconfiado de natureza, né? E você porque nós não somos berianos, somos batistas, né? Mas está dizendo que nós precisamos examinar as escrituras, né? Tudo que nós ouvimos através do louvor, da mensagem, através da mensagem pregada, da oração que fazemos ou da oração que nós ouvimos e que recebemos, nós temos que ter senso, não no sentido crítico de criticar a pessoa, mas saber se aquilo provém de Deus e se são palavras de Deus, né? Aí ele vai dizer aqui que na reflexão para a vida, apesar de não termos qualquer respaldo bíblico para afirmar que é necessário subir ao monte para orar, temos inúmeros exemplos de atuação de Deus ao seu povo, quanto estava no monte. Podemos afirmar que o diferencial não era o monte, e sim a busca de relacionamento com Deus. O que nós já falamos aqui anteriormente. O local não é importante. O local não é importante. Ou melhor dizendo, o local é importante, mas o local não é aquilo que deve determinar a sua vida de adoração, né? Vou para a igreja, né? Vai com aquele espírito contrito, né? Lá é o lugar santo, né? Mas na sua casa, no seu trabalho, você dirigindo o seu automóvel, no transporte que você está viajando, você pode estar em oração, né? Mesmo que você está com seus olhos abertos, mas o seu pensamento está voltado para Deus, né? Você está buscando ao Senhor por você, por sua família, por seu trabalho, pelo seu patrão, né? Se ele e por várias
Por várias situações você pode estar intercedendo. Então, o tempo todo você pode estar em oração, buscando o Senhor, né? Dos montes a visão é do horizonte. Aí ele vai dizer aqui, o autor vai dizer aqui, quando ele pastoreou uma igreja numa determinada cidade, lá de Ouro Branco, né? Ele vai dizer que ele veio andando com as vinha andando, passava com a esposa dele, e ele ficava olhando aquelas imensidão daquelas montanhas, aqueles paredões, né? E a gente pode ficar imaginando também quando a gente vê um monte, né, tão exuberante, né, tão grande, e a gente pode imaginar, né, Deus ainda é muito maior que tudo isso, né? Então ele exige de nós que nós devemos ser santos, adorar a Ele em espírito e em verdade, buscar a Ele realmente é, da melhor maneira possível, para que nós possamos ser realmente servos e servos fiéis, para que as pessoas possam ver Deus em nós, através de nós, né? Não simplesmente possamos ser representantes, representar. Não podemos ser representar, né? Usarmos de representação, mas sim somos crentes de verdade ou verdadeiros, né? Ele vai dizer aqui que a aplicação para a vida. Os montes nos permitem ver ao longe e ampliar a visão. O que você tem feito para ampliar seus sonhos pessoais e ministeriais, né? Ele vai dizer, com o que você tem sonhado? Né? Com o que você tem sonhado? A sua vida de cristão, né? O que você tem almejado dela, né? O que você almeja fazer ainda, né? Porque nós estamos aqui, a palavra fala que nós não somos deste mundo, Jesus diz, mas nós estamos nele, né? Então você como cristão, o que você almeja ainda alcançar? E você, pessoalmente, o que você sonha em fazer, né? Para que as pessoas ainda possam ser alcançadas. É dos montes a segurança e insegurança, como eu falei lá no Salmo 121, que o salmista diz, eleva meus olhos para o monte, onde me virá o socorro, né? E ele vai dizer aqui, ele vai dizer lá, ele vai falar sobre o povo de Edom, né? Porque eles se achavam que eles morando num local muito elevado, num monte, eles estariam mais perto de Deus e eles estariam totalmente protegidos, né? Os descendentes de Esaú. E no decorrer da história vai mostrar para eles que isso aí não realmente eles estavam enganados, né? Então muitas pessoas hoje acham que o local que elas vão adorar é determinante para que Deus possa se chegar a elas. Isso é um engano, né? Isso não é uma realidade. Como eu falei, o importa é a sua atitude de adorador, né? A sua atitude de adorador, né? Como está o seu coração? Como está a sua vida em relação a Deus, né? A quem você tem buscado? Como você tem buscado? Quando tem buscado, né? Para que você possa ser realmente alcançado. E ele vai dizer aqui lá, eu vou correr lá para, vou para lá para, melhor dizendo, vou lá na conclusão, concluir, né? E ele vai dizendo assim, ó, na conclusão, os montes, como vimos, sugerem reflexão, sendo críticos, visão do horizonte e segurança, mas podem também gerar uma dúvida constante de quem possa estar vindo e nos ameaçando, em nosso senso de segurança, como também podem gerar uma falsa ideia de segurança garantida. Nós vemos que lá na história do Brasil colonial, né, os portugueses como chegaram aqui, outros como vieram também, os ingleses, espanhóis, onde é que eles geralmente faziam as fortalezas dele, né? Eles procuravam as partes mais altas, né? As partes mais altas para poder fazer a força. Além de eles estarem numa posição teoricamente segura, eles poderiam ver o inimigo quando estavam se aproximando, né? Então, mostrando que quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor, ou seja, buscamos locais altos, né? Nós buscamos segurança, mas não necessariamente que isso é fator definitivo, que nós estamos seguros. Que a Bíblia vai dizer que o diabo, que é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Então, nós devemos ter cuidado. Embora nós estejamos, achamos que estamos em segurança, ou buscando a segurança, estamos buscando os locais altos, ou seja, sempre a presença de Deus, nós podemos ser alcançados pelo inimigo. Então, é o cuidado que nós devemos ter, que a Bíblia fala que aquele que está em pé toma cuidado para não cair, ou seja, nós podemos ser atingidos. Nós vivemos num campo de batalha, e o inimigo está todo o tempo tentando nos alcançar, nos alvejar, né? Mesmo que nós estejamos num local aparentemente totalmente seguro, que nós estamos na presença de Deus, mas se ele encontrar uma brecha, ele pode tentar nos derrubar e realmente nos tirar
da presença de Deus. Vemos a partir da experiência dos edomitas, como eu falei aqui, lá do povo de Edom, né? Que não é verdade, principalmente que quando é o falso senso de segurança permanecer, nos coloca contra Deus ou contra outros, pois não existe lugar 100% seguro. Não existe lugar 100% seguro, com certeza não é, né? Mas a Bíblia fala que nós não chegamos à estatura de varão perfeito, nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor, para que a gente possa chegar a essa estatura de varão perfeito. Ou seja, não estamos totalmente seguros porque o pecado ainda habita de nós, né? Paulo mesmo vai falar que muitas vezes aquilo que quer fazer acaba não fazendo aquilo que ele não quer e faz. Ou seja, né, às vezes um pecado às vezes quer nos tirar da presença de Deus, mas nós precisamos estar firmes, né, seguros no Senhor, para que nós possamos alcançar os lugares altos, mas na presença de Deus. Assim percebemos que o lugar seguro mesmo é só na presença do Altíssimo, independente de estar no monte ou no vale. Então o lugar é importante, mas ele não é determinante para a nossa segurança, né? Então quer continuar seguro? Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, do mais ele fará, né? E aí, repetindo lá o que nós falamos anteriormente, né? Aplicação para a vida no final, como eu já fiz lá no início, né? A segurança e o clamor do povo em todos os tempos, reivindicando segurança para a família, no trabalho, na saúde, no esporte, no lazer, enfim, em todos os lugares. Porém, por melhor que seja o sistema de segurança, eles não são suficientes. A segurança perfeita está em Deus. Você tem experimentado essa segurança, mesmo diante do caos que vivemos? Parece que o autor estava escrevendo hoje, né, essa lição. Parece que ele estava vivendo esse momento que nós estamos passando agora, né? Aí a pergunta é: onde está a sua segurança, né? É o autor vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido, né? Nós precisamos saber em quem nós temos crido, né? E precisamos confiar e olhar realmente para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ter dias difíceis? Vão, com certeza. Diferente desse momento que nós vemos, ainda haverão dias difíceis, mas a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus te abençoe e que possa te dar mais discernimento, né, na palavra dele, assim como possa me dar também, e nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus e para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.